No programa de hoje, nós vamos percorrer o mundo para explorar igrejas adventistas ao redor do planeta. Vamos conhecer igrejas em grandes cidades e também congregações em lugares extremos, como uma igreja dentro de um campo de refugiados na Etiópia e outra nas montanhas da China. Não vai sair daí, né? Missão 360 só começando. Seja mais uma vez bem-vindo à Missão 360. Aqui nós temos um espaço exclusivo, cheio de histórias missionárias para você. No mundo inteiro existem pessoas encontrando esperança em Jesus através de ações intencionais da Igreja Adventista e aqui nós trazemos essas histórias até bem pertinho de você. Ficaremos contentes, é claro, em receber a sua mensagem através da internet ou pelas redes sociais. A nossa página no Facebook é facebook.com/missão360nt e os nossos perfis no Twitter e no Instagram são @missão360. Acesse lá e fique por dentro das atividades missionárias da igreja ao redor do mundo. Nós estamos esperando a sua mensagem lá então. Vamos então para a nossa primeira história de hoje, que vem de Benin, onde uma igreja foi reconstruída para a população local através da colaboração financeira de membros adventistas do mundo todo. Graças a essa colaboração, mais e mais vidas estão sendo tocadas naquela região. Veja comigo aí. Os adventistas do sétimo dia ao redor do mundo se reúnem para cantar, orar e aprender sobre Jesus. São um povo unido em amor. A cada sábado, em uma igreja, embaixo de uma árvore ou casa de um vizinho, eles se encontram com uma família e aguardam o retorno de Jesus. Seja um culto num lugar tradicional ou num ambiente inusitado, os cristãos unem suas forças e se apoiam mutuamente. Neste sábado, uma congregação muito especial se reúne. Com os corações agradecidos, a Igreja do Novo Rio, no Benin, levanta sua voz a Deus e agradece aos irmãos de todo o mundo pelo apoio. Os membros adventistas dessa igreja receberam ajuda financeira de irmãos do mundo todo em 2007. Com disposição, começaram a escrever um novo capítulo na história desta comunidade. Durante a época de seca, os membros caminhavam por este lugar para aprender sobre Deus. Este é Francis, e ele é um pioneiro de missão global. Pessoas como você têm ajudado Francis a compartilhar o evangelho neste povoado e ajudaram na construção da Igreja do Novo Rio. Desde então, mais pessoas aceitaram a Jesus e mais vidas foram transformadas nesta comunidade. Há outras igrejas sendo construídas aqui. São 3 no total. Os membros da Igreja do Novo Rio agradecem o seu apoio à missão. Você assiste comigo agora 2 histórias. Uma delas vem da África do Sul, onde uma igreja que realizava o culto aos domingos passou por uma grande transformação para fazê-lo agora aos sábados. E acompanhe também uma congregação de imigrantes africanos na cidade de Lisboa, Portugal. Este é um sábado muito feliz na Igreja Adventista Palavra da Verdade, na África do Sul. A igreja está tão cheia que os grupos da escola sabatina têm que se reunir no outro lado da rua. Os membros desta igreja vêm para aprender mais sobre a Bíblia e aprendem muito bem para poder ensinar a outros. Inclusive, os menores são instruídos sobre a Bíblia. The priest washes his hands. Todos os sábados, o pastor JJ dá estudos bíblicos nesta congregação. JJ encontrou a Palavra da Verdade e dirige esta igreja há muitos anos. Mas faz pouco tempo que ele se tornou um adventista. Assim como o pastor, alguns membros frequentam esta igreja há anos, mas também se tornaram adventistas recentemente. Não faz muito tempo que o letreiro desta igreja anunciava os horários de culto aos domingos. Agora a igreja vibra com as descobertas sobre o Deus da criação. Um dia, Sônia se aproximou do pastor JJ e lhe fez uma pergunta sobre o sábado. Isso fez com que ele estudasse o assunto com o pioneiro de missão global que trabalhava na área. JJ rapidamente se convenceu que o 4º mandamento ainda era verdade. Podendo perder o seu trabalho como pastor, JJ apresentou o 4º mandamento aos seus membros. Muitos deles deixaram a igreja, mas outros aceitaram prontamente a mensagem.
Me dou conta de que na Igreja Adventista a verdade é contada com plenitude. Cabe ao indivíduo aceitá-la ou rejeitá-la. Precisa sentir de coração que é Deus que está falando com ele. Existem aqueles que se posicionaram ao meu lado para me apoiar e dizer: acredito que é uma boa mensagem, é verdadeira, porque é bíblica. E então estamos de acordo para mudar os cultos de domingo para o sábado. O próximo culto foi realizado no sábado. A transição não foi nada fácil, mas o pastor JJ trabalhou sem se importar com as dificuldades e com a bênção de Deus, os membros continuam atendendo às reuniões na Igreja Adventista Palavra da Verdade. Hoje, JJ é um pioneiro de missão global, trabalhando na igreja que ele mesmo ajudou a fundar. Por favor, ore por eles, enquanto tentam alcançar a outras pessoas com o amor de Jesus. Ore para que esta congregação encontre outro lugar com mais espaço para se reunirem. E muito obrigada por apoiar a missão. Bem-vindo à Igreja Adventista de Vila Chá, em Portugal. Ela está constituída principalmente por membros de origem africana que migraram para Portugal. Os integrantes desta igreja amam se reunir aos sábados para o culto. A cada fim de semana, o louvor invade a vizinhança. Seus corações estão repletos de alegria pelas bênçãos que Deus dá a cada um durante a semana. A música é um aspecto muito importante da celebração. Hoje o pastor fala sobre como compartilhar o amor de Jesus em sua comunidade. Os membros escutam com atenção para que possam ser um bom exemplo para os seus vizinhos. Desejam pôr em prática o que aprendem. Este é Eli e esta é a sua mãe. Eles são membros ativos desta igreja. Eli participa da escola sabatina e do culto principal. Todas as semanas, depois do culto, os membros saem para alcançar a comunidade. E Jesus vai ficar triste se andamos desse jeito. Eles se dividem em grupos e entregam folhetos para que as pessoas possam conhecer a Jesus e possam visitar a igreja. Tanto as crianças como os adultos estão emocionados de poder compartilhar o que sabem sobre Jesus. Cada papel que entregam levam à possibilidade de que alguém descubra uma relação real com Deus. Eli e seus amigos se divertem fazendo isso. Amam falar com os vizinhos e ver suas reações à mensagem bíblica. Às vezes, esta é a oportunidade de falar sobre Jesus com aqueles que nunca o conheceram. Os membros da igreja também arrecadam comida para entregar em alguns lares que visitam. Este simples ato de bondade abre as portas e os corações e pode resultar em amizades verdadeiras. No final do dia, eles voltam à igreja. Alguns continuam cantando e orando até a noite. Esta congregação mostra uma fé sem limites. Não tem medo de compartilhar o amor de Jesus. Por favor, ore por esta e outras igrejas ao redor do mundo. E muito obrigada por apoiar a missão. Igrejas e comunidades adventistas são extremamente importantes para que as pessoas dentro e fora das cidades possam encontrar Jesus em suas vidas por meio de uma ponte apropriada de comunicação. E após o intervalo, você vai conhecer mais algumas igrejas adventistas espalhadas pelo mundo. Nós voltamos já já. Olá, nós já estamos de volta e caso você tenha perdido a primeira parte do programa ou se quiser assistir de novo as histórias missionárias de programas anteriores, não deixe de acessar o nosso site, o endereço é novotempo.com/missão360. Ali você encontra tudo que passamos aqui no programa e muito mais. Continuando nossa viagem pelas igrejas adventistas do mundo, vamos agora conhecer duas delas. Uma igreja fica no alto das montanhas da China e a outra dentro de um campo de refugiados na Etiópia, em um local bastante humilde. Assista as duas lindas histórias que preparamos para você. Hoje é sábado e estamos no topo de uma colina na China. Em um povoado das montanhas fica uma igreja adventista.
Há muitos anos, um membro adventista começou a visitar as comunidades tribais e caminhou longas distâncias. Ele encontrou nesta vila um pequeno número de pessoas que acreditavam em Deus e que o louvavam no sábado, mas não tinham uma igreja como esta. O homem voltou à comunidade outras vezes e juntos construíram esta igreja. Eles trabalharam muito transportando os materiais da construção em cestas por toda a montanha. Uma caminhada de 40 minutos. O avô deste senhor estava estudando para ser um obreiro de Deus no Instituto de Treinamento da China em 1940. Eram anos de turbulência e o instituto foi fechado. No entanto, um pequeno grupo de cristãos permaneceu fiel até que um dia um visitante encontrou este povoado esquecido e reintroduziu a fé nesta aldeia. Hoje, 1/3 das pessoas neste lugar são adventistas. Todos os sábados, eles se reúnem para cantar, orar e louvar a Deus em sua igreja. As crianças e os membros gostam de almoçar juntos como uma família. Obrigada por viajar conosco até este povoado nas montanhas da China. E obrigada por apoiar a missão. Meu nome é Samuel Mulugueta. Sou da Eritreia e agora estou vivendo neste campo de refugiados. Encontrei a Jesus, meu Salvador, aqui. Samuel é um refugiado há 7 anos. Esta pequena igreja adventista do 7º dia foi iniciada por um pioneiro de missão global. O pioneiro se encontrou com Samuel, que já havia escutado sobre a Bíblia, mas ainda não havia lido. Com o passar do tempo, Samuel começou a estudar a Bíblia com o pioneiro e se tornou um adventista. Quando o pioneiro foi transferido de região, Samuel foi contratado para ser o novo pioneiro de missão global no campo de refugiados. Muito obrigada pelo contínuo apoio à missão global. Graças à generosidade de pessoas como você, Samuel está apresentando Jesus àqueles ao seu redor. Para saber mais sobre os pioneiros de missão global e como você pode se envolver na missão, visite o site www.adventistas.org/pt/missão global. E a nossa última parada de hoje é no velho continente, no país da Sérvia. Os desafios de plantar uma igreja nesse pequeno país são enormes. Porém, 2 mulheres apaixonadas pela missão, Magdona e Eva, têm ajudado a realizar o sonho de seus ancestrais de ter uma igreja adventista em sua pequena vila. Assista aí comigo. Quando estavam crescendo, as primas Magdona e Eva conversavam sobre o sonho de ter uma igreja adventista em sua cidade. As duas cresceram em Bajmok, que agora é parte da Sérvia, não muito longe da fronteira com a Hungria. O sonho de Eva era que algum dia tivéssemos uma igreja em Bajmok, onde nascemos. Magdona se mudou para a Austrália, mas nunca se esqueceu de sua cidade e também do sonho de sua família.
Durante uma visita a Baimok, ela e Eva sentaram e cantaram juntas na igreja recém-construída e se lembraram desse sonho. Sonhamos que um dia não teríamos que nos reunir na cozinha de alguém, mas numa igreja. Magdona lembra que quando sua tia morreu, deixou para ela um dinheiro. Ela e outros familiares pediram a Eva que não lhes enviasse o dinheiro, mas que construíssem uma igreja aí. E amigos e familiares começaram o trabalho. Joseph era há muito tempo ancião na igreja de Subotica. Ele, que já faleceu, trabalhou incansavelmente para construir a igreja. Ele não era rico e nunca aceitou dinheiro por esse trabalho. E outras pessoas também começaram a ajudar. O marido de Eva também apoiou o sonho, ainda que não fosse membro da igreja adventista. Ele tinha amigos e conversou com um deles, que era gerente de uma fábrica de móveis, e perguntou: "E você? Essas pessoas estão construindo uma igreja. Você pode doar algo?" E ele respondeu: "O que posso fazer?" Esse homem se encontrou comigo e com Eva, e dissemos que precisávamos de muitas coisas, mas principalmente precisávamos de um púlpito. E ele perguntou: "Mas o que é isso?" Eva rapidamente buscou um folheto e mostrou a ele a foto de um púlpito simples. "Ah, isso é um púlpito. Posso construir algo assim." Perguntamos a ele quanto custaria. Ele disse: "Não custará nada, essa é a minha doação." Era um homem sem nenhuma relação com a igreja, mas era amigo do marido de Eva. Todos os móveis da nova igreja foram construídos por esse amigo. Ele cobrou o custo dos materiais, mas não cobrou nada pela mão de obra. Magdona e sua família não pararam de sonhar. Agora, o sonho é que esta igreja cresça. Joseph sempre disse: se a igreja é pequena, podemos retroceder a parede e assim teremos uma igreja maior. Que Deus nos ajude a encher essa igreja, para que não sobre espaço neste lugar. Antes que Jesus volte, essa igreja estará tão cheia que teremos que aumentá-la. Esta é a pequena igreja de Baimok. Por favor, ore por Eva, pelos cristãos desse lugar e por outros pequenos grupos que sonham com uma igreja em sua cidade ou povoado. Estou muito contente porque o sonho dos meus ancestrais se tornou realidade. Você já parou para pensar qual a verdadeira importância da igreja ao redor do mundo? No Novo Testamento, mais precisamente na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você percebeu? O povo de Deus foi chamado por Ele para proclamar seus propósitos a todo mundo. Mas como podemos cumprir essa missão que Ele concede a todos que aceitam esse desafio? Como adventistas, temos uma grande preocupação nesse sentido. Há 25 anos, na cidade de Indianápolis, ocorreu a Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista, onde foi votada pela Igreja Mundial a implementação de uma estratégia para avançar com a proclamação do Evangelho Eterno a todo mundo. Essa ação foi chamada de Missão Global. Mas quais foram os objetivos primários dessa estratégia de missão? Um dos mais importantes é alcançar grupos étnicos religiosos, principalmente dentro da janela 1040, tais como muçulmanos, judeus, hindus, budistas e também grupos influenciados pelo secularismo e pós-modernismo ao redor do mundo. Outro importante objetivo é impactar as grandes cidades do mundo através de ações que possam construir pontes de comunicação com a comunidade local. Além disso, Missão Global também busca evangelizar grupos minoritários, tais como surdos, cegos, ciganos e grupos imigrantes. Mas como tudo isso é realizado?
essencialmente através da implementação de novas congregações em todos os grupos de pessoas onde atualmente não existe uma comunidade adventista. Em outras palavras, a nível mundial, estabelecer uma comunidade adventista em cada grupo geopolítico, linguístico, é o fundamento básico de tudo aquilo que está envolvido em missão global. Isso é o que também chamamos de plantio de igrejas. O plantio de igrejas não pode ser simplesmente visto como uma atividade a mais da igreja. Em realidade, a implementação de novas comunidades deve ser a prioridade e vista como crucial no avanço do reino de Deus, no cumprimento da missão de fazer discípulos de todas as nações. Esse sonho de ver nascer uma nova igreja teve seu início no coração de Deus, que sempre teve em seus fiéis seguidores aqueles que proclamariam seus propósitos e a sua missão àqueles que ainda não conhecem. Portanto, da mesma forma devemos sintonizar o nosso coração ao de Deus, participando de maneira ativa na multiplicação do seu reino ao nosso redor. A palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 34, afirma o seguinte: Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você percebe? Vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas. Ele teve compaixão. Jesus via a necessidade de cada uma daquelas pessoas. Ele sabia que estavam aflitas, cansadas, sem esperança, como ovelhas que não têm um pastor. Da mesma forma, hoje, ao contemplar as cidades grandes e pequenas, ao considerar as milhões de pessoas nesse mundo que ainda não conhecem o amor e o plano de Deus para a sua vida, devemos, você e eu, como Jesus, ter compaixão de cada uma delas. Como seguidores de Jesus Cristo, precisamos viver como Ele viveu, compreender como Ele compreendeu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. Hoje, como nunca antes, é necessário que você e eu coloquemos à disposição nossa vida a Deus, para que possamos ser usados por Ele no cumprimento da sua missão. Deus deseja hoje que tenhamos o mesmo sentimento de compaixão que teve Jesus Cristo, para multiplicar comunidades de esperança, para espalhar seu reino por todo o mundo, através da implementação de novas igrejas. Somente assim, as trevas que ainda dominam milhões de pessoas em nosso planeta poderão ser destruídas pela maravilhosa luz que emana daquele que se dispõe a ser instrumento nas mãos de Deus. E então, o que você está esperando? Participe do plantio de novas igrejas. Plante, você também, esperança. Desde igrejas nas periferias das grandes cidades até congregações de pessoas se reunindo em campos de refugiados, a Igreja Adventista tem homens e mulheres comprometidos com a tarefa de plantar novas igrejas. Essa é a essência da nossa missão, fazer novos discípulos. Fale você também do amor de Jesus para o seu vizinho e faça parte desse movimento também. E você já sabe, para ver, assistir, comentar ou compartilhar o nosso conteúdo, basta acessar as nossas redes sociais na internet. Acesse os endereços que aparecem aí na sua tela. Ali as histórias de missão são atualizadas toda semana e estão esperando você por ali. E claro, nós também esperamos a sua mensagem. Mas por hoje é só. Eu te espero aqui na semana que vem com mais relatos de missão direto do campo missionário. Um grande abraço e até lá. Commission is our mission. So